Meus irmãos, antes de começar o vídeo, é importante que você inscreva-se no canal. Também é importante que você ative o sininho. Ative o sininho para você receber novas notificações. Também é importante que você comente sobre essa mensagem, o que você achou. Importante o seu comentário. Também é importante que você compartilhe esse vídeo para muitas pessoas nas suas redes sociais. Tendo dito isso, vamos ao vídeo. Além, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor que está no Salmo 129, do versículo 1 até o versículo 4. E assim, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que eu diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre meu dorso lavraram os lavadores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sabemos que os traumas da vida, eles trazem cicatrizes terríveis. E cicatrizes que, se não forem cuidados, eles percorrem por toda a vida. Vemos que os traumas são situações a qual as pessoas passam e esses traumas levam a pessoa a sofrer e a viver com momentos de dificuldade, com lutas e quem sabe até com reflexões de tudo isso a qual passou. Os traumas da vida são situações a qual as pessoas passam no transcorrer da sua vida em momentos de dificuldade. Então, a pessoa traumatizada, ela sempre vai recorrer a essas situações. Ela vai sempre viver essas situações. Ela vai sempre ter um espelho vivido dessas situações diariamente. E às vezes isso vira um círculo vicioso em sua vida, a qual a pessoa não consegue se libertar. Então os traumas da vida é algo complicado, é algo difícil. E são situações que vão acumulando no decorrer de uma vida, sendo ela dita por palavras, orações, ou até por ver uma situação adversa. Aquilo traumatiza a alma, traumatiza o psique, traumatiza o ser humano. E esses traumas, se não forem cuidados, se não forem tratados, se não for acompanhados por psicólogos, por pessoas da área e também pela palavra de Deus, essas pessoas talvez não se libertem desses fantasmas que vêm através dos traumas e das situações, como pessoas que às vezes, por perder uma pessoa, um ente querido, um esposo, não quer mais casar, talvez por bater o carro, não quer mais andar em um veículo. Ou seja, dependendo da situação, os traumas, ela vai trazendo situações onde traz bloqueios na mente da pessoa e do ser humano. No texto que nós acabamos de ler, também nos fala de traumas de uma vida. E quando falamos de traumas de uma vida, não são momentos específicos, mas um transcorrer de um viver. E o salmista aqui, que também nós não sabemos, porque esses salmos faz parte de um texto dos salmos anônimos, está nos cânticos de ramagem ou cânticos de degraus, que começa do salmo 120 até o 134, e também chamado de cântico dos degraus. Alguns experimentados da área acreditam que esses cânticos dos degraus aconteceram na soltura de Israel no cativeiro babilônico até a sua ida a Jerusalém. E nós não sabemos de fato quem é esse salmista, quem foi o salmista que escreveu, mas nós sabemos o que ocorreu com esse salmista. O texto diz que ele viveu momentos traumatizantes, traumas que decorreram da sua vida. E eu quero colocar dois blocos dos traumas a qual esse salmista ele passou. O primeiro bloco é o bloco da angústia. Ele cita
que ele passou por muitas angústias desde a tua mocidade. O segundo bloco é o bloco das dores, porque ele diz que o dorso, ele foi lavrado, os lavradores lavaram como um dorso, e diz que nelas abriram longos sulcos. Então fala de dois processos, de dois momentos, de duas situações a qual o salmista está passando. Primeiro, angústias, e depois as dores. Primeiro vamos se ater às angústias. Como nós lemos no versículo 1, ele fala muitas vezes. Muitas vezes, aqui está falando do processo quantitativo, ou seja, muitas vezes aconteceram. E quando ele diz desde a minha mocidade, está falando do tempo, ou seja, desde quando eu era jovem ou moço. Digamos que esse homem tivesse em torno de 60 anos, que é um ano mais amadurecido de um judeu, um período já vivido da sua vida. Se esse homem tivesse 17 anos, ele estaria mais ou menos 43 anos de sofrimento. Então veja que a questão dos traumas da vida, é um processo que transcorre a vida do ser humano, e se não cuidar, é um homem que não tem solução. Mas o que me chama a atenção é que esses dois pontos muito importantes que o salmista está dizendo, muitas vezes, digamos que esse homem tivesse de fato 60 anos, e quando ele era jovem, o moço que começou isso, vamos colocar 17 anos aí, aonde ocorreu essa situação, então em torno de 43 anos esse homem passou por momentos de dificuldade. E se esses 43 anos a qual esse homem sofreu, não foi um momento que sofreu um ano depois, levou muito tempo depois e sofreu somente no final. Mas dá para entender, digamos que ele sofreu esses 43 anos, desde a sua mocidade sofrendo 43 anos, ele tendo 60, começando com 17, nós vemos que não sofreu poucas vezes, porque o texto diz muitas vezes vieram angústias. Ou seja, se fala muitas vezes, então nesses 43 anos, vamos colocar aqui, tipificar 43 anos, ele sofreu nesses 43 anos muitos sofrimentos. Talvez todos os anos, ou alguns anos recorrentes, esse homem sofreu com lutas, com aflições, com perseguições, com angústias, com dificuldade. E isso foi um transcorrer de uma vida. E isso é algo difícil, porque quando a gente passa uma angústia em um momento, em um período, em um tempo, é muito fácil. Mas imagine você viver 40 anos, você viver 30 anos sofrendo, sendo caluniado, sendo perseguido, vivendo momentos de dificuldade e passando por momentos de situações. Isso é algo angustiante. Esse homem deveria, se ele vivesse esses 43 anos somente sofrendo, sem ter uma solução, sem ter uma válvula de escape, esse homem poderia ficar ansioso, depressivo. Quem sabe esse homem ficasse traumatizado e vivesse todo o seu ciclo da sua vida vivendo os fantasmas e os pesadelos dessa situação. Mas o texto nos dá uma solução com uma adversativa, dizendo: todavia não prevaleceram contra mim. Se esse homem sofreu 43 anos de angústia, de lutas, de perseguições, ele usa a expressão me angustiaram. Essa expressão me aqui não está especificando quem, mas sim pessoas angustiaram e trouxeram angústias. Talvez palavras, situações, gestos e coisas que ele viu trouxeram angústias. Esse homem poderia viver numa masmorra de sofrimento. Esse homem poderia viver em uma situação e lutas constantes. Ele poderia se entregar às angústias, às lutas e aflições e às perseguições. Mas o texto nos diz que todavia não prevaleceram contra mim. Ou seja, ele não aceitou a situação. As angústias vieram, mas ele lutou. As palavras ruins vieram, mas ele desfez. O olhar ruim veio, mas ele desviou. Então, esse homem, ele foi à luta. Esse homem não aceitou a situação. Esse homem fez de tudo para viver e resolver as situações da sua vida. Não prevaleceram contra mim. Ele lutou, ele foi à frente. É como uma grande guerra, onde você vai, você peleja, o inimigo
é difícil de abater, difícil de você vencer, mas você prevalece contra ele, você luta contra ele e só sai dessa guerra enquanto você tiver a vitória. Então o que ele está dizendo é: veio luta, veio as aflições, mas eu consegui vencer. Qual é a lição para nós hoje? Para você que está vivendo momentos de angústia, talvez uma vida de angústia como esse homem viveu, como esse salmista viveu, e você vai ficar o quê? Na masmorra do sofrimento? Vai recuar e voltar atrás? Não. Você vai partir para frente. Você vai romper as barreiras, vencer os obstáculos, olhar para frente, olhar para Deus, vencer todas essas lutas e não deixar e não arredar o pé da sua vitória. Lutar como Jacó lutou até receber a bênção. O que me chama a atenção é que nesse primeiro ponto da angústia, ele não usa a expressão Deus, mas está dizendo eu lutei. Aqui é uma questão pessoal. Nós sabemos que Deus age em nosso favor, que Deus luta ao nosso favor, mas existem momentos que nós, como seres humanos, precisamos lutar. Nós não precisamos de uma ação divina. Às vezes nós precisamos e queremos que o mar vermelho se abra, que o leão feche sua boca. Nós queremos a intervenção divina para fazer, mas aqui é o primeiro ponto que nós falamos, nesse primeiro bloco, é esse homem que está lutando. Ele não está dizendo que foi Deus que veio e interviu, não. Eu lutei, arregacei as mangas e fui lutar. Então, meu irmão, não espere uma ação divina para vencer os momentos de dificuldade, as angústias da vida. Lute. Deus te deu força, Deus te deu vigor, Deus te deu situações para que você vença essas situações. Então, vença essas situações, faça ela correr, faça ela recuar e faça ela voltar atrás. Você tem forças, você é um vencedor, você é uma pessoa que tem condições de vencer e suportar essas lutas e dizer: não vai me vencer porque eu tenho condições de lutar e vencer essa batalha. O segundo bloco a qual nós vamos falar aqui, que o salmista venceu, é o bloco das dores, porque ele fala um dorso que os lavradores lavraram e nesse lavrar abriram grandes sulcos. A palavra dorso pode ser um algo exterior de um algo, mas aqui está usando a anatomia humana, está usando o corpo. E aqui a parte externa seria as costas. Então ele está tipificando, figurando as suas costas como se fosse uma terra que foi arada, que foi abrida ali valetas, que foi abrida ali sulcos e regos para que viesse ser trabalhada essa terra. Então, o sentido dorso aqui, que ele tipifica e figura como as costas, ele usa no sentido de dores. Ele especifica esses 40 anos ou 43 anos, esse sofrimento que ele passou, como uma anatomia do corpo, as costas, como se fosse um campo arado pelos lavradores e abrisse grandes e longos sulcos, ou seja, valetas ou regos. Então isso é uma expressão de sofrimento. Então esse homem está dizendo que no transcorrer da sua vida ele teve grandes sofrimentos, ele teve grandes momentos de dificuldade, dores, traumas. Então ele está dizendo aqui que ele sofreu muito, que ele passou muitas lutas. Então, ele fala de dores a qual ele passou nesse transcorrer da sua vida. Ele viveu numa masmorra de sofrimento, ele viveu dado e fadado a sofrer e não sair dessa situação, viver com dores, com sofrimentos, momentos de dificuldade tremenda e não sair dessa situação. Não. Nós temos novamente outra adversativa. E usa agora a expressão mas. O Senhor é justo e cortou os laços dos ímpios. Veja que na primeira vez que nós falamos, nós falamos todavia não prevaleceram contra mim. Ou seja, ele lutou, ele usou a força humana. Mas aqui nós estamos falando de dores, talvez aqui é algo mais intenso. E agora ele usa a expressão Senhor. Mas o Senhor esteve com ele. Mas o Senhor cortou os laços. Veja, aqui ele usa também uma expressão, além de falar de dorso, de sulco, ele fala de laços. É como se estivesse amarrando, é como se estivesse apertando, mas ele foi cortado. É como se ele não tivesse forças, aquilo que nós falamos na primeira parte.
A primeira parte parece que é aquilo que ele lutou e ele conseguiu vencer. A segunda parte parece que é um algo maior, mais forte, que está prendendo, que está amarrando, mas ele tem Deus para cortar esse laço e te livrar. Então, quando a gente não pode, quando o salmista aqui ele coloca que ele não pode, ele tem um auxílio divino. Ele tem um auxílio de Deus. Ele está pedindo a Deus, ele está buscando a Deus, mas o Senhor entrou em ação. O salmista está dizendo que quando os inimigos achavam que ele ia ser destruído, Deus entrou em ação. Deus cortou os laços. Deus cortou as barreiras. Deus cortou as dificuldades. Deu soltura para que ele pudesse ter a sua vitória. Meu querido, talvez você está passando lutas, aflições, quem sabe de uma vida. Uma masmorra está querendo colocar de sofrimento, de lutas e de aflições. Mas você tem um Deus nos céus. Você tem um Deus que você pode clamar, você pode pedir a Ele. E esse maço do Senhor pode vir sobre a sua vida. Ele cortar os laços, os embaraços da sua vida e te dar a vitória. Talvez você lutou, como na primeira vez, nos momentos de angústia, e você venceu. Talvez você está numa situação que as suas forças, você não tem mais forças para vencer, você não tem mais condições para vencer. E quando as nossas forças se evacuam, nós temos um Deus que é poderoso, que não se cansa e não se fadiga. Então peça a Deus, clame a Deus, porque Deus tem poder para te livrar dessa situação. Deus tem poder para livrar você dessa vida a qual você está passando. Então lute e não se entregue, porque Deus é fiel. Então, meu irmão, vá lutando, tente de todas as formas, porque Deus tem poder para te dar a vitória. E esses laços que estão te amarrando, eles vão cair por terra, porque Deus tem poder para te livrar, quebrar esses laços. Eu sei que nesse momento talvez você está dizendo, não tenho forças, mas você tem um Deus que tem força, um Deus que quebra os laços, que quebra as barreiras e que pode te dar vitória neste momento. Você não tem força, mas você tem um Deus que tem toda a força e todo o poder para te livrar e para te dar vitória. Então, não pare, clame a Deus, busque a Deus, porque Deus tem poder para te dar a sua vitória em nome do Senhor Jesus. E esses laços vão cair por terra. Você não tem força, mas Deus tem força para te dar a vitória e você sair dessa luta, desse trauma, cantando o seu hino da vitória. Então, nós vemos que os traumas da vida são removidos por Deus e também por a luta constante que nós temos de acordo com a força que Deus nos deu. Então esse salmo ele nos ensina que nós temos que vencer as lutas e as aflições, nós temos que vencer as barreiras, nós temos que vencer tudo aquilo que vem sobre a nossa vida, porque nós temos força que Deus nos deu para nós lutarmos e não precisamos de uma ação divina para lutar nesse período, nesse processo. Mas quando havia uma situação de que quando as nossas forças não puderem mais, nós temos a força de Deus para lutar ao nosso favor, para lutar ao nosso lado. Então, se você não tem mais forças para lutar, Deus tem forças para você ir, para você prosseguir e você receber a sua vitória. Então não pare, Deus é contigo, os traumas da vida serão removidos e a vitória chega. Te dá vigor.